Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Essa é a quinta videoaula sobre funções e nós vamos tratar aqui mais especificamente de plano cartesiano e gráfico cartesiano de uma função, tá? Função real de variável real. Vamos lá, vamos ao que interessa. Plano cartesiano. O que é isso, né? Vocês já devem ter estudado em algum momento aí, né, da educação básica sobre plano cartesiano, mas vamos relembrar, né? Plano cartesiano é um plano orientado por duas retas reais, tá? Perpendiculares, né? Formam ângulos de 90 graus, tá bom? Uma horizontal e outra vertical, claro, né? Que se intersectam no zero de ambas, ou seja, essas duas retas reais se intersectam no número zero de ambas as retas, né? Chamamos a reta horizontal de eixo das abscissas, né? O eixo dos x, né? E a reta horizontal de eixo das ordenadas, né? O eixo dos y. Dado um ponto P qualquer desse plano e traçando uma reta V paralela a y e outra reta H paralela a x, ambas passando por P, né? Teremos que os pontos de interseção dessas retas com x e y serão, respectivamente, os números reais x de P, né? Que é o x do ponto P chamado abscissa de P, e y de P, que é o y do ponto P chamado ordenada de P, que formarão o par ordenado x de P, y de P. Vou mostrar para vocês, tá? Isso aí. O ponto O, né? Que ele é igual a zero do x e zero do y, é a origem do sistema dos eixos, tá? Bom, está aí o plano cartesiano, uma reta vertical, a reta y, né, do eixo das ordenadas, né? Uma reta horizontal, a reta x, é o eixo das abscissas, né? Se intersectam aqui, ó, no zero de ambas as retas. Tudo bem? Ô, pessoal, então, se a gente tem um ponto P qualquer nesse plano cartesiano, vamos colocar o ponto P aqui, né? O que eu disse anteriormente, se a gente traçar uma reta V, uma reta V aqui, né? Paralela, chama essa reta azul aqui de V, paralela a Y, né? Passando por P, uma reta H, né? Tá muito bonitinho. H paralela a X, passando por P, né? O que a gente tem aqui? Os ângulos, né? Claro que é de 90 graus, os ângulos de 90 graus, né? Temos aí esse retângulo. E aí, o que acontece, né? Nós temos esse número real aqui, do eixo x, que é o x do ponto P, né? Esse número real aqui, que é um y, um número y qualquer aqui, que é chamado y do ponto P, né? Então, esse ponto P tem coordenadas, tá? X de P, esse número real aí, y de P. Basicamente, é isso. Então, pessoal, pontos no plano cartesiano. Cada ponto P do plano cartesiano pode ser representado, né, como eu mostrei anteriormente, né, um par de informações P, x de P, y de P, em que a projeção de P no eixo x, né, é o número real x de P, e a projeção de P no eixo y é o número real y de P, tá? Sendo que esse par ordenado x de P, y de P sempre, aqui a projeção no eixo y primeiro é um número real, né, do eixo x, quer dizer, né? Projeção no eixo x primeiro e depois aqui o número da projeção de P no eixo y. Né? É o par ordenado de abscissa x de P, o primeiro do x, né? E ordenada y de P, tá bom? Então aqui tem um exemplo aqui, tá? Ó, pontos no plano cartesiano. Na figura ao lado estão representados no plano cartesiano os pontos A, 1 e 2. Então primeiro aqui o x, né? Projeção de A no eixo x é 1, né? Projeção de A no eixo x é o 2 aqui, vocês estão vendo, ó.
1 do x, 2 do y. B, 0 e menos 2. Projeção do B no eixo x é o 0 do x. Projeção do B no eixo y é o menos 2. Ele já está no eixo y, por causa da coordenada x dele ser 0, tá? C1 e menos 4, né? 1 do x, menos 4 do y, projeções. D, menos 2 e 0, né? Menos 2 do x, 0 do y. Ele está localizado no eixo das abscissas, que é o eixo x, por causa do y ser 0. Menos 3 e menos 3, né? Menos 3 do x, menos 3 do y. E F, menos 2 do x aqui e 4 do y. Então, é isso, né? Bom, quadrantes do plano cartesiano. O plano cartesiano é dividido em 4 semiplanos, tá? Conhecidos como quadrantes do plano cartesiano. A figura ao lado ilustra os quadrantes mencionados, tá? Os quadrantes, vamos tirar os eixos x e y dos quadrantes, tá? Que é o quadrante 1, se estiver no eixo x, está no eixo x, se estiver no eixo y, está no eixo y. Quadrante 1 é um quadrante chamado quadrante ímpar, né? Porque é 1, tá? Quadrante 2 aqui, sempre no sentido anti-horário aqui, tá? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. E cada ponto em um desses quadrantes tem uma característica, né? Nós vamos falar disso. Bom, continuando os quadrantes do plano cartesiano, o ponto de par-ordenado x e 0 pertence ao eixo do x, porque o y é 0, então ele está no eixo do x, tá? O ponto de par-ordenado 0 e y pertence ao eixo dos y, porque o x dele é 0, então o y pode ser qualquer. O ponto de par-ordenado 0, 0 é chamado a origem dos eixos, tá bom? Do plano cartesiano. O ponto de par-ordenado x, y, x positivo e y positivo, ele pertence estritamente ao quadrante 1, enquanto que o ponto de par-ordenado x, y com x negativo e y positivo pertence estritamente ao quadrante 2, enquanto que o ponto de par-ordenado x e y com x negativo e y negativo pertence estritamente ao quadrante 3, e por último, mas não menos importante, o ponto de par-ordenado x, y com o x positivo e o y negativo pertence estritamente ao quadrante 4. Tudo bem? Vou tentar ilustrar isso para vocês aqui. Ó, se o y é 0, o ponto está localizado aqui no eixo, né? Se o y é 0, desculpa, o y é 0. Então, o ponto está localizado aqui no eixo x, né? Se eu movimentar o ponto sobre o eixo x, o y é 0. Se o x é 0, né? Se o x é 0, o ponto está localizado aqui, no eixo dos y, né? No eixo das ordenadas. Porque a projeção sempre dele vai ser no x, 0, né? 0 e 0 é exatamente esse ponto aqui, né? O ponto aqui de interseção, tá? Agora, vamos lá, ó. X positivo e y positivo. Ó. X positivo e y positivo, o ponto está aqui, né, no quadrante 1. Né? X positivo, ó. X positivo, y positivo, né? Agora, vejam só aqui, ó. Opa. X negativo e y positivo. Ó. X negativo, mas o y positivo. Então, o ponto está aqui, no quadrante 2, né? Ó, quadrante 1, né? Quadrante 2. Então, x negativo e y positivo. Está aqui esse ponto, né? Agora aqui, ó, x negativo e y negativo, ó, ambos negativos aqui, então o ponto está no quadrante 3, tudo bem? X negativo, y negativo. E por último aqui, x positivo e y negativo, é evidente, né? X positivo e y negativo, é evidente que o ponto está estritamente no quadrante 4. Tudo bem? Ó, pessoal, tem também aí, ó, essas duas retas importantes, tá?
Os quadrantes 1 e 3, Q1 e Q3, são chamados de quadrantes ímpares, ó. Esse quadrante e esse, tá? Do plano cartesiano. E os quadrantes 2 e 4 são chamados de quadrantes pares, né? Esses dois aqui, ó. 2, quadrante 2, quadrante 4, do plano cartesiano. Na figura ao lado aqui, essa reta R azul aqui, né? É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Ela divide o ângulo de 90 graus aqui do quadrante 1, né? E do quadrante 3 em dois ângulos congruentes, né? De 45 graus. Essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares, enquanto, né? É a reta S é a bissetriz dos quadrantes pares. Essa reta vermelha aqui, essa. Que ela divide os ângulos dos quadrantes 2, né? E 4 em ângulos de 45 graus. Eles são ângulos retos, né? De 90 graus. Tudo bem? Para fechar, aí nós vamos falar um pouco de gráfico cartesiano de uma função real, tá? O gráfico cartesiano de uma função f, né, de A em B, né, subconjuntos dos números reais, tá bom? Tal que f de x igual a y é o conjunto de todos os pontos do plano cartesiano com par ordenado x, y, em que x pertence a A e o y, né, que é a imagem de x, pertence ao B, que é o contradomínio, mas também pertence à imagem, que é um subconjunto do contradomínio, tá bom? Vou mostrar para vocês aí, usando um software de geometria dinâmica, né, geometria plana, que dá para trabalhar com funções também, né, no plano cartesiano, algumas funções, tá? Algumas, tá bom? Vamos lá. Mas só a título mesmo inicial de ilustração, depois nós vamos estudá-las com mais tranquilidade no decorrer do curso. Então, pessoal, está aí o software GeoGebra. Nós vamos começar com essa função aqui, ó, f de x que é igual a x mais b, tá? Esse a aqui, um número real qualquer diferente de zero. No início aqui, nós estamos iniciando com a igual a 1, x igual a 1. Então, o gráfico dessa função f aí, essa linha reta, tá? Essa linha reta aqui, tá? Vocês podem observar essa linha reta azul aqui, que está o plano cartesiano, né? Então, por exemplo, se eu fazer variar o b, vou variar de 5, foi até 5, até, ó, 0, passando lá no ponto 0, 0, até menos 5, olha. Olha o que mudou, né? Agora eu vou fazer variar o A maior, olha, a reta fica mais inclinada. Vou fazer ficar negativa agora, olha lá, ele aqui está negativo, né? A reta bem inclinada, né? Tá bom? Então esse é o comportamento, né? Tá vendo? Então é o tipo de gráfico dessa função aqui. Tudo bem? Vamos passar para a próxima. Pessoal, agora nós vamos falar dessa função aqui, f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o a diferente de zero. É a função quadrática, tá? Nós vamos iniciar aqui com o a positivo igual a 1, né? O b positivo igual a 1 e o c também positivo igual a 1. O gráfico é essa forma aqui, a parábola, tá? O gráfico dessa função quadrática. Se a gente fizer variar aqui o c, ó, positivo, ó, o gráfico está subindo, negativo, o gráfico está descendo, transladando aí, né? Vou deixar o c no menos 1 agora. Vamos fazer variar o b aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Vamos deixar aqui no 1,5, né? E agora nós vamos fazer o A ficar maior até 5, né? Fechou um pouco a parábola. Olha o que aconteceu agora, quando ele passou para negativo a parábola. A concavidade da parábola foi para baixo. A concavidade para cima, concavidade para baixo. É importante lembrar que esse gráfico ele é infinito aqui nesse sentido, né? E se o A for positivo, olha, infinito, né, para lá. Então, B, vocês viram o que aconteceu, né? C também, né? Bom, ok, vamos continuar. Aí, pessoal, temos a função aí, f de x, que é igual a b elevado a x, tá? Esse b diferente de zero. É uma chamada função exponencial, né?
Então, ela parece que ela toca o eixo X aqui, mas não toca. Por quê? Um número positivo, né? O B é positivo, tá? Nós não vamos trabalhar com B negativo, tá bom? O B é somente positivo. O número positivo elevado a qualquer outro, né? Vai gerar um número positivo, não é verdade? Então ela nunca toca no zero, nunca vai dar zero nem vai dar negativo. Então, se eu aumentar isso aqui, ó, olha o que acontece. Agora nós vamos pegar um número, olha, de 0 a 1, olha o que acontece, tá? Mas nós nunca vamos chegar a zero, tá bom? Então é uma função chamada função exponencial, tá? Tá bom? O B não pode ser negativo porque isso aqui não definimos funções desse tipo com a base, né, da potência negativa. Tudo bem? Bom, vamos continuar aí. Mais uma função aí, pessoal. F de x que é igual ao módulo, né, valor absoluto de ax mais b, a e b, números reais, o a diferente de zero, tá bom? Olha que interessante, um gráfico todo positivo. Por que ele está todo positivo, né? Ou seja, o y sempre positivo, ó. Porque módulo, né, valor absoluto de um número, esse número que está aqui dentro, não importa o valor de x, né? O valor absoluto vai ficar positivo, né? E no mínimo zero, né? Mesmo se eu alterar o A, ó, olha o que acontece aqui, ó. Mesmo o A sendo negativo, olha o que acontece. Olha, tá? A diferente de zero, tá bom, gente? E se eu alterar o B, olha o que acontece com esse gráfico. Ah, professor, dá para fazer isso com uma expressão do segundo grau, assim, ax ao quadrado mais bx mais c? Dá. Dá também, tá bom? Vou mostrar para vocês, tá? Olha aí que interessante, pessoal. Módulo de ax ao quadrado mais bx mais c, a diferente de zero, tá? Mesmo se eu coloco o a negativo, olha o que aconteceu com ela. Olha só, ela fica toda positiva, né? Se eu mudar o b, olha o que acontece, né? Se eu mudar o c, olha o que acontece. Ela fica toda positiva, tá vendo? Sempre para cima, né? Porque é um módulo, valor absoluto. Tudo bem? Uma função bem diferente é uma função chamada função polinomial do terceiro grau, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, tá? O a aqui diferente de zero, senão ela vira uma função, né, do quadrático, se o b for diferente de zero e o a é igual a zero, né? Vou até mostrar isso para vocês, ó. O comportamento dela aí, ó. Olha que interessante, né? As coisas podem variar assim, né? Olha só. Quase uma reta aqui, mas não é uma reta não, tá? Eu dei aí, ó, fazer ela transladar, né? Tá bom? Bom, o que que eu quero mostrar para vocês? Eu vou colocar todo mundo zero aqui de menos o, o A, tá? Ver se eu consigo aqui. Não é muito fácil não. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Ver se eu consigo aqui também. Consegui. Olha só o comportamento dela. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o B do zero. E aí, eu vou fazer, como eu tinha falado com vocês, o A zero. Olha, o A vai virar zero. E virou o quê? Olha lá, uma parábola, né? Olha, uma parábola, tá vendo? Aí, se o A é zero, virou. E o B diferente de zero, na verdade, isso aqui zerou. Então, virou basicamente uma função quadrática, né? Vamos voltar com A aqui, né? Bom, nós não vamos aprofundar muito, só a título de curiosidade. Tem função polinomial do quarto grau, do quinto, do sexto, né? Infinito, tá bom?
Para finalizar os gráficos aí, pessoal, vou mostrar essa função f de x igual a 1 dividido por x. Claro que o x é diferente de zero, ela não é definida para x. Ó, x tem que ser diferente de zero, né? Porque 1 dividido por zero não existe, né? Olha que interessante esse tipo de função, né? Bem interessante mesmo, olha. Quando o x se aproxima de zero, o y vai para o infinito positivo. Quando x se aproxima de zero aqui pela esquerda, o y vai para o infinito negativo. E quando o x cresce positivamente, o y aproxima de zero. Quando o x decresce aqui, né, tende ao infinito negativo, o y se aproxima de zero também, né? Ela é bem interessante essa função. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse aí é o software GeoGebra, ele é gratuito, tá bom? Chegamos ao final de mais uma videoaula aí, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante e tenham gostado, tá? Aguardo vocês na próxima videoaula. Tudo de bom!